Este trabalho de sociologia é apresentado por Gabriel Vieira, Gabriele Vitória, Lucas Bararuá, Maiara Neri, Rafael Patrick e Thalia dos Santos, para falar sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, ou como é conhecido, MST, e é um dos maiores e mais significativos movimentos sociais instalados em território brasileiro. E o seu principal objetivo está centrado em vertentes ligadas aos funcionários do campo, especialmente no que se refere à luta em busca da reforma agrária nas terras de nosso país. Origens. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou MST, surgiu oficialmente em 1984, dentro do Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, no Paraná, em um período que o Brasil estava em curso o processo de abertura para a redemocratização do país, o que possibilitou a emergência de movimentos sociais duramente reprimidos das décadas anteriores. Esse movimento é conhecido pela ocupação de terras improdutivas, tendo como lema terra para quem nela trabalha e ocupar é a única solução. Seus membros montam assentamentos em terras improdutivas e dentro desse movimento, a luta por terra para pequenos produtores rurais vai de encontro com lutas políticas, participando de marchas, atos políticos, ocupações, acampamentos em prédios públicos e privados, vigílias, entre outros. Atualmente, os principais objetivos do MST são realizar as reformas agrárias, praticar a produção de alimentos ecológicos e melhorar a condição de vida no campo. E dentre suas maiores conquistas estão a criação de escolas de ensino fundamental e médio, dentro de assentamentos, 8.000 espaços de latifúndios ocupados e mais de 350.000 famílias assentadas em terras ocupadas. Atualmente, no Brasil, após 30 anos de movimento, são 24 estados que possuem atuação e organização dos trabalhadores sem terra. Cerca de 350.000 famílias vivem nos assentamentos já conquistados. No entanto, continuam lutando pela desapropriação das terras improdutivas e se posicionam contra os projetos de barragens, grilagens de terra e agronegócio. Dessa maneira, após assentar em determinados latifúndios, as famílias pertencentes ao movimento lutam por direitos como saúde, educação, cultura e etc. Representantes. Diversos conflitos já ocorreram entre os membros do MST e militares, ou até mesmo mandados de fazendeiros nos quais têm suas terras ocupadas pelo movimento. Dentre esses confrontos, alguns são de violência intensa e armada, causando a morte de diversos membros do movimento. Com isso, a mobilização em prol do MST teve mais apoio popular de outros movimentos sociais e até mesmo participando de movimentos internacionais como a Via Campesiana, que é uma organização mundial de camponeses que também lutam pela propriedade rural e para os pequenos agricultores, e o INCRA, Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, que é uma autarquia federal administrativa que tem sua principal missão lutar pela implementação de reforma agrária no Brasil. A personalidade mais visível no MST é o economista gaúcho João Pedro Stelli. Ele é um dos fundadores e membros da direção nacional do MST e é a organização continentais latinos como a GLOC e internacionais como a Via Campesiana. Com ele participaram da direção nacional do MST, entre outros Gilmar Mauro, Walter Assunção, Enio Buneberg e José Rainha. Em no Amapá, um dos principais apoiadores da causa é o padre Sisto Magro, que defende que o maior problema das pessoas é que elas estão sentadas numa montanha de riquezas. O solo amazônico é rico em madeira preciosa e minerais nobres, ricos em água que está cada vez mais escassa em todo o mundo. Tudo isso atrai a ganância do agronegócio, tanto de origem brasileira quanto de matriz internacional. Os povos devem se mudar para as favelas da cidade para dar espaço às multinacionais. Cerca de 70% dos amapaenses vivem na cidade de Macapá, 30% deles que estão no interior ainda incomodam, e chamam isso de progresso. Por fim, cabe destacar que hoje o MST é um importante movimento social brasileiro, sendo ele o principal instrumento que poderá possibilitar a quebra de uma realidade ainda cruel no nosso território. Neste sentido, o MST é um movimento que deve ser levado a sério a fim de acabar com a desigualdade na aquisição e distribuição de terras em todo o nosso país.